Olá, que a paz que excede todo o entendimento esteja com você hoje e sempre. Mais uma vez a gente volta para trazer uma reflexão acerca da palavra e eu quero conversar um pouco ainda na temática desse momento em que passamos de crise, né, de incerteza, ainda na temática de medo e angústia, né? Esse tempo ele tem causado muito medo, ele tem causado muitas angústias, né? Algumas pessoas que estão próximo de nós, eu não sei se você já deve estar nessa situação, mas eu já tenho algumas pessoas ao meu redor que já estão um pouco adoentadas e já dão sinais de estarem com o Covid. E a gente vê que aquilo que parecia distante agora está bem próximo da gente, né? E quanto mais vai se aproximando da gente, é comum que isso aconteça com alguns, vai também se aproximando ou aumentando um pouco a angústia, o medo, aumentando um pouco a preocupação, né? A gente sabe que é, estamos sujeitos, né, a contrair. Aliás, os especialistas, né, já falaram que cerca de 90%, 95% da população vai contrair antes que chegue uma vacina, né? Então, muito provavelmente nós também acabaremos contraindo o Covid. E quando a gente vê se aproximando, ainda mais na televisão e nas infinitas mensagens de WhatsApp, infinitas mensagens em redes sociais, né? De que muitos são aqueles que já sucumbiram por causa dessa enfermidade, né? Especialmente os mais idosos. Nós que ou já temos uma idade mais elevada, né? Ou temos alguma comorbidade, alguma doença que possa se agravar com o Covid, ou temos pais, né? Avós, tios, pessoas mais idosas no nosso círculo familiar. É comum a gente ir ficando um pouquinho mais angustiado, um pouquinho mais preocupado. É comum que esse tipo de coisa aconteça, né? E aí vem aquela angústia, o medo, né? Aí vem aquela preocupação e mais uma vez a gente vai abordar esse mesmo tema. Num vídeo passado, nós abordamos este tema na carta de Pedro, quando ele chama a atenção das pessoas, dos irmãos, né? A carta de Pedro foi feito tipo circular, ela ia de igreja em igreja, né? É, comunicando ali as palavras de Pedro, e ele dizia para as pessoas serem vigilantes, ficarem atentos, ficarem alertas, confiarem suas dificuldades, suas necessidades ao Senhor, confiarem no Senhor e lembrarem de que as pessoas no mundo inteiro sofriam das perseguições. É claro que na carta ele falava sobre as perseguições que os cristãos estavam sofrendo naquele momento. Mas a verdade por trás disso era exatamente algo comum que acontecia com todos os cristãos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre esse tema, mas vamos mudar um pouco o salmo. O livro, né? A gente vai para o livro de Salmos, o salmo número 9, versos, né, 9 e 10 diz assim: O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Maravilhoso texto bíblico, né? Um salmo esse, o 9 e o 10, inclusive, eram
um salmo só, pelo menos nos textos mais antigos, eles estão como um só salmo. É um salmo de louvor ao Senhor, de reconhecimento ao seu amor, à sua glória, àquilo que ele faz, de reconhecimento aos seus feitos, né? E também um salmo de reconhecimento àquilo que ele faz individualmente, para além daquilo que ele faz para a sua nação como um todo, e ali a gente se refere à nação para aquele tempo, mas hoje a gente pode dizer para o seu povo como um todo. Para além daquilo que o Senhor faz ao seu povo como um todo, o Salmo também glorifica ao Senhor por aquilo que ele faz a cada um enquanto indivíduo. Porque o trato de Deus conosco é dessas duas maneiras, né? A primeira maneira é com o seu povo como um todo. Existem várias promessas para o povo dele, aí indistintamente, desde que seja o seu povo, desde que faça parte, de componha a igreja, né, está debaixo daquela promessa e consequentemente será abençoado por isso. Mas existem aquelas outras bênçãos que estão diretamente ligadas ao indivíduo, e aí depende de cada um, da fé de cada um, da vida de cada um, do compromisso, do comprometimento e assim por diante. Então esse salmo, ele faz essa distinção, e esse verso 9 e 10, ele trata muito especificamente sobre o indivíduo, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Mas mais especificamente sobre a hora da adversidade, né? E aqueles que aqueles que são oprimidos. Eu vou explicar bem o porquê disso. Me chama a atenção, antes de nós partirmos para o texto bíblico, né? Necessariamente, né, que nós lemos, me chama a atenção que a Bíblia, ela tem várias promessas de socorro, né? O Salmo, então, se você parar para pensar, o Salmo inteiro tem momentos em que são verdadeiras promessas de Deus para socorrer os seus. São muitas mesmo. Mas em todos os momentos da Bíblia, Deus está confirmando e reafirmando para os seus que Ele está presente, atento e pronto para abençoar os seus, e pronto para livrar, salvar, proteger, abençoar nos momentos de dificuldade, nos momentos de ansiedade, nos momentos de luta. Então a gente percebe que a Bíblia deixa assim, claro no seu pano de fundo, entre outras coisas, é claro, mas ela deixa bem evidente no decorrer de seus escritos que o ser humano sempre passou e sempre vai passar por situações críticas, por momentos de luta, por momentos de dificuldade, por momentos de tristeza, por momentos de angústia, por momentos de enfermidade. Isso é muito comum. Mas o que me chama a atenção quando eu atento para o escrito bíblico como um todo, né, e fazendo ali a comparação do escrito para os cristãos, para os crentes, é que a maioria deles vivem, agem como se não fossem mais ter problemas nem dificuldades, não fossem mais passar por nenhum tipo de luta. Uma vez que entregaram suas vidas ao Senhor, pronto, acabou. A partir de agora é ladeira acima, né? Como se fosse, a partir de agora, o não retroceder fosse equivalente a não ter mais problemas e nem dificuldades. Então, eu penso que a gente precisa
olhar um pouco mais para a Bíblia, né, e extrair da Bíblia a relação de Deus com a humanidade e a forma como ele trata essa humanidade, como ele trata com a nossa humanidade. Porque nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, a maioria de nós ouviu dizer de que agora com Jesus tudo é possível, né? Só que quando as pessoas diziam para nós que agora com Jesus tudo é possível, entrava na nossa mente, não sei por qual razão, entrava na nossa mente de que tudo o que nós gostaríamos, desejávamos, tudo o que a gente almejar daqui para frente, todos os nossos sonhos, tudo é possível, né? Esqueceram de dizer, esqueceram de ensinar, quem sabe, de que quando diz tudo é possível estarmos com Deus, vivermos com Deus, andarmos com Ele, independentemente da situação que a gente esteja vivendo. Ou seja, deixando mais uma vez o pano de fundo de que as dificuldades e as lutas são coisas presentes na vida da gente. Presentes na vida da gente. E as pessoas, a maioria delas que se envolvem em angústia, em medo, elas não estão atentas a essa verdade. Ora, se a Bíblia em toda ela mostra pra gente que Deus é presente no momento da angústia e da tristeza, é porque esses momentos são reais na nossa vida. São presentes, né? Então olha só o que é que diz o Salmo 9:9. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Pronto. A gente não precisava ir muito além disso, né? O Senhor é refúgio para oprimidos. Duas verdades eu tiro aqui. Primeiro, existe oprimidos. Sempre vai existir. Sabe, Jesus Cristo, quando naquela ocasião em que a mulher adentra o local onde ele está e ela lhe quebra o vaso de alabastro e derrama o nardo sobre o Senhor Jesus, né? E alguém, o apóstolo, o Judas, né, lamenta estar se desperdiçando um produto tão caro. Pensa consigo mesmo que seria muito mais vantajoso vender aquele produto, tanto o vaso que tinha o seu valor, tanto o vaso, né, quanto o nardo, quanto o perfume, quanto o óleo perfumado. Cada um tinha o seu valor e ele disse que era muito melhor, pensou consigo ser muito melhor vender aqueles produtos e dar aos pobres o dinheiro, ou quem sabe fazer cestas básicas, né? E dar aos pobres. E Jesus Cristo o repreende dizendo uma verdade que nós fazemos questão de esquecer, como fazemos questão de esquecer também que passamos por lutas e dificuldades. Jesus Cristo disse assim, ó, os pobres vocês sempre terão com vocês. É porque nós fechamos nossos olhos para a humanidade que a Bíblia revela. Nós, seres humanos, e aí Jesus Cristo vai dizer isso lá em Apocalipse, né, revelando para João, ele vai dizer que nós, seres humanos, somos pobres, cegos e nus. Tamanha é a nossa fragilidade, a nossa pequenez, as nossas limitações, que é assim que somos considerados. É assim que somos vistos, principalmente se não temos o Senhor na nossa vida. Então a primeira lição que a gente precisa ter na vida da gente, se a gente quer viver uma vida sem medo, se a gente quer viver uma vida sem angústia, a primeira coisa que a gente precisa é assimilar, ou como alguns gostam da palavra da modinha, né? Internalizar. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: nós estaremos sujeitos às opressões. E essas opressões eu não estou lidando
visando exclusivamente, né, ou somente as opressões espirituais. Nada disso. Nós estamos sujeitos às situações que nos oprimem, sejam elas quais forem, porque somos limitados. E a situação que estamos vivendo hoje, a pandemia, exatamente mostra pra gente o quão pequenos somos. Somos tão pequenos, mas tão fracos, que um vírus muito menor que a gente está ou tem o poder de nos vencer. Você entende isso? Você consegue compreender? É essa a ideia. A partir daí que a gente vai viver um relacionamento com Deus. A gente tem que olhar para nós e dizer: como ovelhas levadas ao matadouros, estamos nós sujeitos à morte o dia inteiro. Somos pequenos, somos frágeis, somos limitados. Muitas são as situações adversas que virão contra a gente. Nós certamente ainda vamos encontrar muitas outras, sejam elas que envolvam o mundo, a humanidade, como é a de hoje, seja as que envolvam uma nação, quantas nações, né, onde cristãos estão, que passam por adversidades, por opressões, sejam elas envolvendo estados, cidades ou determinada localização, região e assim por diante, até mesmo opressões vividas internamente, nossa, individualmente, no que diz respeito à nossa vida profissional, nossa vida social, nossa vida familiar, conjugal, financeira e assim por diante. O certo é que a nossa vida com Deus, ela tem que se iniciar, a nossa dependência tem que se iniciar a partir dessa premissa. Nós estamos sujeitos às opressões. E é por causa disso que Deus deixa claro na sua palavra, em vários momentos, que se nós nos encontrarmos diante de situações adversas, se nós nos encontrarmos diante de problemas, se nós nos encontrarmos diante de dificuldades, de coisas que excedem a nossa capacidade, nossa força, nós podemos contar com Ele para nos ajudar. Então, o que o salmista vem lembrar nessa bela canção, inclusive é um salmo de Davi, nessa bela canção é exatamente isso. O Senhor é refúgio. E aqui está a segunda lição. De um lado, nós somos oprimidos e sujeitos às opressões, do outro lado está Deus, que é refúgio, que é alguém em quem nós podemos nos esconder diante das opressões, de que é alguém que pode ficar à nossa frente para nos defender. Você entende isso? Então, a partir dessa relação, a gente vai deixando o medo de lado, a angústia de lado. Então ele diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. E aqui é uma daquelas lições que vem pela repetição, né? Ele faz ali um reforço daquilo que ele havia falado anteriormente. O Senhor é refúgio para os oprimidos, e ele repete a ideia, mesmo que com palavras diferentes. Uma torre segura na hora da adversidade. Tudo isso para mostrar para a gente que essas coisas podem e vão acontecer. Ou será que nós acreditamos que vamos viver toda a nossa vida humana, porque aqui se refere à humanidade, toda a nossa vida humana livre de tudo aquilo que nos faz humanos? Porque o que é peculiar
ao ser humano é exatamente a sua pequenez, a sua fragilidade e a dependência de um Salvador. Nós não podemos mudar isso. Deus também não mudou isso. Aliás, ele poderia mudar, né? Jesus Cristo poderia ter orado diferente quando fez a oração pelos discípulos lá no Evangelho de João. Ele diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Ele poderia dizer assim: Senhor, eu quero que os tire do mundo, eu quero que a partir do momento em que eles aceitem, então não tenham mais que passar pela humanidade, mas os males continuam aqui. Ele pede apenas que o Senhor nos livre, mas não no sentido de nos tirar qualquer situação adversa que possa vir sobre nós. De forma alguma, essas situações virão, como virá sobre a vida de qualquer ser humano, mas ele quer que nos livre dos malefícios que isso possa nos causar. E muita gente já tem vivido esses malefícios hoje, né? Eu tô lembrando que tem gente já bem próxima, amigos bem próximos, que estão muito preocupados mesmo com essa situação. Não somente pela questão da enfermidade em si, da doença, mas estão muito preocupados com as consequências econômicas, né? Com a crise que já começa a dar os seus sinais na vida de muitos, né? Para alguns, para a classe mais baixa, para as pessoas menos favorecidas que já não viviam uma vida muito boa, os sinais da crise já chegaram e muito forte. Algumas pessoas já realmente estão sofrendo demais por conta dessa situação. Outros, aqueles que ainda puderam se manter algum tempo, já estão começando a sofrer agora e de repente se veem preocupados, apreensivos, e essa é a hora de nós voltarmos para aquele que é a nossa torre segura e o nosso refúgio quando estamos oprimidos e nos tempos da adversidade. O versículo 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti. É mais um reforço sobre a ideia. Aquele que tem o Senhor, só que aqui ele vai mostrar exatamente sobre a via, o caminho pelo qual nós podemos superar esses momentos de incerteza. Aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Ora, se eu sei que de um lado eu sou o pequeno, o frágil, e estou suscetível a passar por essas dificuldades, mas de outro lado eu sei que existe alguém que diz para mim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou que diz para mim que seus ouvidos não estão surdos para que não nos possa ouvir, e suas mãos não estão encolhidas para que não nos possa salvar. Então eu encontro na minha vida com Ele a tranquilidade e a paz necessários para esses dias de dificuldade, esses dias de incerteza. Porque, ora, se eu não posso mudar o fato de que passaremos e teremos que passar por esses dias difíceis, eu não preciso passá-los com ansiedade, com medo e com angústia. Pelo contrário, ora, se eu sei que devo passar, que muito provavelmente eu terei, assim como todos que estão ao meu redor, devemos passar por esses momentos, eu tenho que me lembrar de que existe alguém que está acima de mim e que me dá segurança, não de que eu passarei ileso, mas de que está comigo e me socorrerá se necessário for. Então eu tenho que deixar de lado, meus irmãos, primeiramente, aquele sentimento de
autocomiseração, sabe? Aquela coisa que, por que eu estou vivendo isso? Eu não deveria passar por isso. Esse sentimento de autocomiseração, ele traz consigo um sentimento de dúvida muito grande. Porque quando a gente começa a questionar sobre o porquê que estamos fazendo isso só acontece conosco, por que estamos passando por isso, a gente também questiona aquele que deveria estar conosco e nos proteger, como se ele não fizesse, a gente começa a questioná-lo por isso. Não, o Senhor que deveria estar comigo não faz. Eu lembro no curso que a gente tomou conhecimento nós alunos, né, tomamos conhecimento de uma causa no mínimo interessante. Alguém resolveu processar Deus, porque ele estava passando por dificuldade e Deus não havia cumprido a sua parte no acordo. Ele acreditara que ele servia a Deus, ele entregava a vida ao Senhor, e o Senhor deveria proteger e livrá-lo de todo mal, de toda situação difícil que ele possa viver. E de repente ele se encontra em meio a uma dificuldade e ele resolve então processar a Deus, porque Deus não cumpriu com a sua parte. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que entra em parafuso quando se vê diante de uma situação dessa, principalmente se alguém que foi acometido pelo Covid. Tem um monte de gente por aí, você deve ter visto falar, deve ter visto em WhatsApp, em redes sociais, um monte de gente por aí dizendo que está com o Senhor, que o Senhor é com ele, que praga alguma chegará à sua tenda, e aquela coisa toda, e lançam, né, aquela ideia de que são imbatíveis. Não é verdade, não é assim que funciona a proposta de vida com Deus. A proposta de vida que o Senhor tem para nós é que a gente vai viver aqui com Ele, Ele estará conosco, nos dará da sua bênção, nos dará muitas vitórias, muita alegria, mas o que importa para Ele é a nossa salvação, e é isso que deve importar para a gente também, e que estamos passíveis de sofrer qualquer dessas circunstâncias. Algumas pessoas, eu não sei se é esse o seu caso, eu espero que não seja, mas se for, procure reavaliar um pouco a sua vida com Deus, porque a nossa vida com Deus não quer dizer que não teremos que adoecer, por exemplo. Irmãos, olha, eu falo pessoalmente, claro, tenho problemas de alergia seríssimos. Tem dia que eu tomo 4, 5 antialérgicos. Toma um, não deu certo de manhã, aí toma outro, aí não melhorou o suficiente, aí vai pro período da tarde, porque não pode tomar tudo de uma vez, aí toma mais um, toma mais outro, depois toma mais outro mais forte, para diminuir, para passar a crise. E com isso eu vou dizer que Deus não está comigo, e por causa disso eu vou dizer que o Senhor não me abençoa, e por causa disso eu vou dizer que eu estou alheio, ou o Senhor está alheio à minha vida. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O que nós temos que compreender nesses dias, e essa é uma das razões pelas quais eu encontro um pouco de equilíbrio, eu encontro um pouco de sobriedade, eu encontro um pouco de paz, né? Eu encontro aquela paz que excede todo o entendimento. Eu encontro sabendo que o Senhor, independente do que eu esteja vivendo, por pior que seja, o Senhor é comigo. E o fato dele ser comigo não o obriga a fazer tudo o que eu quero. Ele certamente fará aquilo que é melhor para mim. Ele certamente me será uma torre segura na hora da adversidade. Eu vou poder estar nele, sabendo de que o meu chão não sairá de debaixo de mim, né?
ele certamente será um refúgio para mim quando eu me vir cercado, né? E de tal forma sem perspectiva ou sem enxergar a saída, eu certamente poderei recorrer a Ele e Ele me dará, como sempre me deu, uma saída. Sempre, isso sempre vai acontecer, mas necessariamente Ele não tirará a situação adversa, o problema que porventura seja o causador da angústia, da opressão, do medo, né? Ele vai tirar o medo, ele vai tirar a angústia, ele vai tirar a opressão, ele vai me dar paz, ele vai me dar segurança, ele vai me dar perspectiva, ele vai me dar esperança, mas necessariamente ele não vai tirar a situação. Lembra quando o jovem Geazi e o Eliseu estavam acampados e os inimigos vieram e cercaram ele, que o Geazi sai pela manhã e abre os olhos e desperta e vê um exército inteiro ao seu redor? Lembra que ele chama o profeta Eliseu e na sua percepção, na sua forma de ver, eles estavam perdidos. A partir daquele momento não tinha mais saída, né? Ao invés de Eliseu acabar com o exército inimigo, né? Sei lá, orar e pedir que Deus mandasse um raio para destruir os inimigos, como tentaram fazer os discípulos. Eu conto já essa história. Mas ao invés do Eliseu fazer isso, o que foi que o Eliseu fez? O Eliseu orou para que os olhos daquele rapaz se abrissem e Deus lhe mostrasse uma nova perspectiva. E aí os olhos daquele rapaz se abriram e ele percebeu que o exército do Senhor era mais numeroso, era mais forte, era mais poderoso do que o exército inimigo que o cercava. Você entende? A realidade mudou? Ela não mudou, né? Deus, ele deu uma nova perspectiva. A realidade continuou a mesma. Os soldados inimigos estavam lá, né? Imagine, o Covid continua ao redor, né? E talvez alguns de nós iremos contra ele. Com certeza, assim, muito provavelmente, muitos de nós vamos contrair o Covid. Mas isso não quer dizer, né, que Deus não está conosco. É necessário que a gente comece a buscar no Senhor essa perspectiva que aquele jovem teve, que os nossos olhos se abram. Não é porque uma enfermidade dessa, né, uma doença que contamine tanta gente assim, e esteja às portas da nossa casa, da nossa vida, que o Senhor não tenha uma outra perspectiva. É importante. A mesma coisa foi os discípulos, né? Os discípulos foram pedir para alugar um quarto para o Senhor Jesus Cristo em Samaria. A gente conhece bem a história. Os samaritanos tinham uma rixa com os judeus. Ao perceberem que eles eram peregrinos, né? Estavam indo da Galileia para a Judéia, né? E disseram: nós não temos quarto para alugar para vocês são peregrinos, estão indo para a festa, para Jerusalém, para a festa, a gente não vai alugar para vocês aqui não. Os discípulos saem de lá contrariados, né? E chegam até Jesus e dizem: Senhor, o Senhor quer que a gente ore, que mande fogo do céu para acabar com eles? A perspectiva deles de resolver o problema com os samaritanos estava em destruí-los, né? Porque o problema deles eram os samaritanos. Jesus Cristo então mostrou uma outra perspectiva, né? Ele disse que eles ainda não tinham aprendido o suficiente para querer destruir as coisas dessa forma. Nós, cristãos, às vezes nos deparamos com dificuldades e com problemas, nos deparamos com situações que nos afligem, né, com medo, e queremos destruir os objetos causadores do nosso medo. É assim que a gente às vezes tem lidado com as situações. Se a gente é perseguido por alguém, a gente quer que Deus mande fogo do céu e queime aquele alguém. Se a gente está vivendo uma situação adversa, qualquer que seja essa situação, a gente quer que Deus venha, intervenha, né, interfira e faça cessar aquela situação.
e faça cessar aquele problema, né? A maioria da gente age dessa forma. Ora, você vê, os discípulos estavam com Jesus no barco quando foram acometidos de uma tempestade. Foi o que eles fizeram. Foram acometidos, Jesus Cristo estava dormindo. Eles acordaram e disseram: não te importa que a gente morra? Jesus Cristo acorda surpreso pela falta de fé deles, não pela falta de fé de acabar com a tempestade, né? Mas com a falta de fé de resistir à tempestade, de manter o curso apesar da tempestade. Era essa a questão. Se vocês não têm aprendido ainda, não têm fé suficiente, né? Ora, a perspectiva deles de salvação era uma só. Qual era? A de acabar com a tempestade. Então eles acreditavam o seguinte: vamos acordar Jesus para acabar a tempestade. A perspectiva de Jesus era outra. Eles podiam passar por ela. Eles podiam chegar do outro lado apesar da tempestade. Você entende essa questão? Muitas vezes nós agimos dessa forma, e hoje aqueles que estão com medo, que estão angustiados, você, por exemplo, que está passando esse momento de aflição hoje, a única coisa que você tem em mente é que Deus acabe com o Covid. Vamos orar para Deus acabar com essa doença. Talvez seja a hora de nós revermos um pouco essa perspectiva. Claro que a gente não faz isso por nós mesmos. Busquemos ao Senhor. Busquemos. Ele é o nosso refúgio. Se estamos oprimidos e a única coisa que a gente pensa é destruir os nossos inimigos, destruir o Covid, vamos buscar o Senhor, que talvez a solução seja passar por ele. Você entende isso? Você consegue compreender? Será que você consegue encontrar paz diante dessa situação? Ao invés de você achar que está tudo acabado porque está cercado, procure ver que o Senhor que é contigo tem um exército maior ao redor dos seus inimigos. Você entende? Ao invés de você ficar com medo, ao invés de você ficar angustiado, ao invés de você estar aí oprimido, deprimido, por conta da situação que os seus olhos lhe mostram, procure em Deus uma nova perspectiva. Senhor, o que eu posso aprender nesse momento? O que eu posso tirar de proveito? Me dê paz, me permita ter a tua perspectiva, me permita, Deus, compreender um pouco mais sobre essa situação que eu estou vivendo. Você entende? É isso que nós temos que buscar diante do Senhor. É assim que a gente vai encontrar o equilíbrio necessário e a paz que excede todo o entendimento para passar por esse momento. Não adianta desesperar, não adianta achar... Primeiro que não adianta achar que está tudo perdido, que não vai dar certo, que não tem solução, que isso, que aquilo. Não. Ao invés disso, procure aproveitar esse momento para tirar proveito dele. Por exemplo, está com mais tempo? Vai ler, vai estudar, vai aproveitar para passar mais tempo com a sua família. Está passando por esse momento? Aproveite para ler a Bíblia toda, coisa que talvez alguns de nós nunca tenha feito, né? Aproveite para ler um livro, mas vai na internet, já que você pode. Eu acho que você pode, porque está me assistindo por ela agora, né? Vai na internet, procure um livro. Existem muitos livros gratuitos na internet. Não são os piratas, são os gratuitos. Muitos livros bons, evangélicos gratuitos, que foram disponibilizados. E não somente evangélicos, existem tantos e tantos outros livros que a gente pode baixar, que você pode baixar para ler, né? Vai fazer alguma coisa na sua casa, um reparo, enfim, existem formas de você ganhar, mesmo diante dessa situação. Talvez você possa dizer, mas para você é fácil falar, porque talvez você esteja numa situação melhor. Não, independentemente de qual situação. Por exemplo, eu poderia estar numa situação melhor ainda. Tem gente que está numa situação melhor do que eu, bem melhor do que eu, e não esteja tão bem quanto eu estou. Você sabe? Você entende isso? Passamos pelos mesmos problemas, todos passamos pelos mesmos perigos,
todos estamos sujeitos às mesmas adversidades, mas o que faz a diferença é como nós lidamos com ela. E a palavra do Senhor diz que quando a gente entende quem somos e o que o Senhor é para nós, a gente lida com essa situação com a paz que excede todo entendimento e com o equilíbrio necessário que o Senhor nos dá. Então, que Deus te abençoe. Receba essa mensagem, guarde-a em seu coração, pratique-a. Se puder, compartilhe, né? Compartilhe no Instagram, compartilhe no Facebook, compartilhe no YouTube, mande o link pelo WhatsApp para aquelas pessoas que você lembrou nesse momento, que gostaria, que precisa, né? E que gostaria também de ouvir essa mensagem. Faça isso e eu vou orar por todos nós agora em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que momentos difíceis nós passamos e ainda passaremos na nossa vida. E o Senhor em momento algum disse qualquer coisa diferente disso. Todas as vezes que a sua palavra traz como promessa para a gente uma atuação tua, com milagre, com poder, ela parte da premissa de que nós estaremos passando por uma adversidade. A tua palavra sempre diz que o Senhor é para aquele que está, né? O Senhor é uma torre forte para aquele que precisa dela, né? O Senhor traz a paz para aquele que está angustiado. É sempre assim a tua promessa. E às vezes a gente quer viver essas promessas todos os dias da nossa vida sem compreendermos bem essas premissas. A maioria de nós, meu Deus, quando nos deparamos diante de situações adversas como essas do dia de hoje, a maioria de nós murmura, reclama ou se esconde numa ilusão de que o Senhor não deveria deixar que isso acontecesse conosco. Ou não deixará, se de repente nós ainda não passamos, né? Nós ainda não gripamos, nós ainda não fomos acometidos dessa enfermidade. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a ter paz, equilíbrio e sobriedade, não somente pelo que estamos vivendo hoje, mas para aquilo que ainda vamos viver também. Porque essa situação, ela não se encerra aqui. Ela certamente, depois que a maioria da população tiver anticorpos, certamente depois que uma vacina for encontrada, que medicações forem encontradas e que nós tivermos essa enfermidade sob controle, ainda virão as consequências econômicas, profissionais, sociais de tudo isso. E algumas pessoas ainda não entenderam, ainda não se aperceberam dessas consequências, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor os ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, meu Deus, nos permita a passarmos por isso com fé, com equilíbrio, com segurança, com coragem, com solidariedade, com amor ao próximo. Nos ajude, meu Deus, a sermos uma bênção para as pessoas ao nosso redor, que precisam de força, que precisam, meu Deus, de perspectiva, que precisam, meu Deus, de alguém que os ajude a caminhar, os ajude a andar nesses momentos complicados que nos espreitam, ó Pai. Eu peço a tua bênção em favor de todos nós, do seu povo e também da humanidade. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a passar e a vencermos essa tempestade. É o que eu peço. Abençoo cada pessoa que tem ouvido, que tem assistido essa mensagem e agradeço a Ti por todas as outras coisas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa,
que você seja uma bênção para outras pessoas e que o Senhor seja conosco todos esses dias, em nome de Jesus. Até mais. Paz.